Hoje eu vou esclarecer para vocês definitivamente se o corretor de imóveis pode ou não atuar em perícias judiciais fazendo avaliações de imóveis. Vamos a essa explicação. Estou aqui no site do CREA de Sergipe, www.crea-se.org.br, onde nós temos a seguinte matéria: Tribunal de Justiça de São Paulo decide que a avaliação de imóvel deve ser feita por engenheiro. Essa publicação é de 18 de março de 2021. Não é tão recente, mas como é relativamente recente, nós vamos fixar aqui esse assunto porque ele é perguntado rotineiramente e eu gostaria de compartilhar com vocês. No dia 10 de janeiro, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que a avaliação de imóvel deve ser realizada por engenheiro arquiteto, com base no voto do relator desembargador Celso Pimentel, o qual considerou que a avaliação de imóvel e de aluguel constitui matéria técnica, afeta a engenharia e a arquitetura, e não se admite a nomeação de corretor de imóveis para a perícia. A 28ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao agravo de instrumento, ou seja, aos fundamentos foram aceitos. Dessa forma, o desembargador ainda concluiu: o grau de confiança no profissional constitui fator relevante, mas não autoriza a atribuição da perícia a corretor de imóveis. Então, pessoal, essa decisão ocorreu em virtude de uma ação que estava em andamento aqui em São Paulo, no município de Cotia, e o juiz ele indeferiu a avaliação feita por um corretor de imóveis. E esse indeferimento e o questionamento e as justificativas do juiz, dizendo que o profissional não era qualificado tanto quanto um engenheiro arquiteto para fazer a avaliação, isso gerou uma jurisprudência. Quando o juiz dá uma sentença e aquela sentença tem ali uma certa informação que possa ser, por analogia, utilizada em outras ações, isso de fato é uma jurisprudência, ou seja, outras ações com situações similares poderão se utilizar dessa jurisprudência para afastar do caso o corretor de imóveis e colocar um engenheiro ou um arquiteto. Eu mesmo já fiz avaliações de imóveis como perito judicial e eu fui questionado por corretor de imóvel, que era o assistente do réu. Então, eu precisei prestar esclarecimentos para o magistrado, precisei pontuar, mostrar para o magistrado os equívocos que o corretor de imóveis colocou nas suas observações, nos seus questionamentos, além do fato de não poder atuar nessa área. Então, é delicado, a gente está tratando com um objeto de estudo técnico. Quando nós fazemos uma avaliação de imóvel, nós levamos em considerações diversos fatores técnicos. Por mais que o profissional de corretor de imóveis tenha alegado que tenha feito um curso no Cresce, esse curso ele não tem a profundidade necessária como o curso que nós fazemos em engenharia, em arquitetura, em avaliações de imóveis e perícias de engenharia e nas especializações. Nós temos aí um universo muito grande de informações que nós falaremos mais à frente, mas vamos voltar ao texto aqui. Defendemos a atuação dos profissionais de engenharia na elaboração de laudos com embasamento em metodologia apropriada. É essa a posição do Conselho e sempre defendeu, afirmou Joel Kruger, presidente do CONFEA. A decisão que vale apenas para este processo gera jurisprudência, é o que eu comentei com vocês. A decisão foi para um processo aqui de Cotia, estado de São Paulo, mas ela gera jurisprudência, ou seja, essa decisão será aplicada a outros processos, por analogia. Segundo o coordenador da Comissão Temática Engenharia de Avaliações e Perícias, conselheiro federal, engenheiro agrônomo Aníbal Margon, reunir essas decisões faz parte do plano de trabalho da comissão neste ano. Compilar essas jurisprudências para fazer um questionamento ao Conselho Nacional de Justiça sobre o entendimento do Supremo Tribunal Federal em 2013
que concedeu aos corretores de imóveis a atribuição de fazerem avaliações mercadológicas. Ou seja, em 2013, eu me lembro muito bem porque eu atuo, além de atuar como perito, eu faço construções também e eu me sirvo de imobiliários e corretores para vender os meus imóveis. Eu não vou fazer a venda dos imóveis porque não é essa a minha área. Então eu me lembro que quando houve essa concessão de que o corretor de imóveis pudesse fazer avaliações, houve um burburinho no mercado imobiliário, porque os corretores eles vislumbraram mais uma atividade, a atividade de avaliador. E vocês sabem o que isso gerou? Isso gerou para o Cresce mais um nicho. O Cresce começou a oferecer cursos de avaliações de imóveis para corretores. Só que, pela minha bagagem, pela experiência que eu tenho, pela vivência dos profissionais que eu conheço, a maioria desses profissionais, corretores de imóveis, eles têm um perfil comercial. Um perfil comercial, não há um perfil técnico. Alguns corretores de imóveis, eu posso falar isso com propriedade, alguns corretores de imóveis que eu conheço têm dificuldades. Eles têm dificuldades, alguns não sabem fazer alguns cálculos. Sabe fazer o cálculo lá de comissão, mas fora isso, se você der um cálculo lá de área para fazer, alguns sequer sabem fazer. Então, como vai lidar com a avaliação de imóvel, onde você tem diversos níveis de rigor, você tem ali metodologias, você tem cálculos de depreciação, é muito aprofundado essa matéria de avaliações de imóveis, só que da forma que o conselho da categoria imobiliária passa para eles, existe uma ilusão de que estão capacitados a fazer a avaliação, mas não estão, porque sequer tem conhecimento da profundidade que é essa matéria de avaliações de imóveis. Não há subjetividade, existem níveis de rigor. Se você for colocar o seu imóvel como garantia de um empréstimo no banco, o banco vai exigir de você a metodologia da avaliação, o nível de rigor, uma série de questões que o corretor de imóveis que fez aquele curso lá de avaliações de imóveis e acha que sabe alguma coisa, quando ele lê aquilo lá, ele não vai nem saber do que se trata. Então, volto a dizer, concordo com essa decisão aqui e eu acho que cada um tem a sua área de atuação. Vai você na sua cidade tentar vender um imóvel para ver se o pessoal, se os corretores de imóveis não vão cair matando em cima de você, dizendo que você vai estar exercendo ilegalmente a profissão porque você não tem Cresce. Experimenta fazer isso. Bom, vamos aqui. Em 2013, concedeu aos corretores de imóveis a atribuição de fazerem avaliações mercadológicas. Uma vez que, na primeira instância, vários juízes defendem que a atribuição é do engenheiro, conforme prevê a Lei 5.194/66, sobre a competência para vistoria, perícias e pareceres ser do engenheiro. Esclareceu o Conselho Federal, segundo a Lei 6.530, de 78, ao corretor de imóveis cabe exercer intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo ainda opinar quanto à comercialização imobiliária. É isso que eu falei agora há pouco. Cabe ao corretor de imóveis a parte comercial. O corretor de imóveis ele não tem uma formação técnica. O corretor de imóveis ele não se aprofunda em questões técnicas, ele não sabe avaliar uma condição de estabilidade estrutural, de um risco estrutural, ele não sabe avaliar a depreciação. Então, é bem acertada essa medida. Há muito tempo, né, a engenharia, através dos seus conselhos, tem tentado reverter essa decisão do STF, que favorecia os corretores de imóveis, e essa jurisprudência que foi gerada agora em 2021, pela minha ótica, foi muito acertada, por mais que isso doa aos profissionais, corretores de imóveis. O que eu tenho a dizer a esses profissionais que quem é engenheiro arquiteto não sai por aí vendendo imóveis, se utiliza de um corretor de imóveis. Quem me conhece sabe que eu tenho imóveis que eu vendo e que eu construo, sabe que eu me utilizo de corretores de imóveis, jamais eu fui vender diretamente, para não gerar conflito com os profissionais. Então, cada um está no seu segmento e isso deve ser respeitado sim. Para Aníbal, a garantia de que uma obra é sólida, bem construída e de que não causará perdas patrimoniais ou acidentes que ponham a vida dos cidadãos em risco só pode ser dada por um engenheiro. Assim, como no caso dos imóveis rurais, onde são aplicados conhecimentos de solo, hidrologia, culturas,
cultivadas, questões ambientais, topografia e outros. Ou seja, é necessário ter a formação em engenharia agronômica. É isso mesmo. Se você vai fazer uma avaliação de imóvel urbano, você tem, para quem não sabe, para os corretores que também não devem saber, você tem torres residenciais, torres comerciais, salas comerciais, apartamentos, residências, terrenos, lotes, loteamentos, postos de gasolina, shopping centers, estacionamentos. Cada um desses imóveis tem uma característica, tem uma metodologia de cálculo. Então, não dá para aceitar o argumento de que o corretor de imóveis esteja capacitado para isso. Não está. É só vocês que já fizeram o curso no Cresce, se tem algum corretor vendo esse vídeo, é só vocês verificarem o escopo desse curso. Não tem essa abrangência. E como nós dizemos aqui, né, como foi dito pelo Margon aqui nesse parágrafo, os imóveis rurais, por exemplo, eles têm uma gama aí de fatores que tem que ser avaliados por um engenheiro agrônomo. Tem culturas, tem benfeitorias específicas, tem uma série de características que só um engenheiro agrônomo pode atuar. Então, mais um motivo aqui que dá peso a essa decisão. O CONFEA, por meio do CTAP, ajustou, junto à Associação Brasileira de Normas Técnicas, que regras técnicas e sistemáticas de avaliações e perícias de engenharia sejam feitas apenas por engenheiros. Eu complemento aqui, por engenheiros e arquitetos. Está esclarecida a polêmica. O corretor de imóveis não está autorizado a fazer avaliações de imóveis em perícias judiciais. Compete ao engenheiro e ao arquiteto. Essa decisão foi tomada por um juiz na comarca de Cotia, São Paulo, onde ele justificou a sua decisão, alegando que é uma matéria extremamente técnica, que só o engenheiro ou o arquiteto estão capacitados a atuar nessa área. Essa decisão do magistrado gerou jurisprudência, ou seja, essa decisão vai se estender a outros casos de todo o Brasil. Então, a partir dessa sentença que ele proferiu, que gerou jurisprudência, houve essa mudança, que desde 2013 o STF havia permitido que corretores de imóveis fizessem avaliações de imóveis. Então agora a coisa mudou, a coisa se reverteu. E o que eu tenho a dizer é que existe campo para os dois. Pessoal, eu espero ter esclarecido essas dúvidas. Muita gente me pergunta sobre esse assunto e está aqui encerrado. Eu agradeço a todos por prestigiarem o canal e nos vemos no próximo vídeo.